esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. E com essa festa, nós queremos realmente viver e fazer o que ela pede, exaltar a cruz de Cristo. A cruz que antes era um instrumento de morte, um instrumento de uma condenação, era justamente uma pena capital romana. Com Jesus se transforma num instrumento de redenção, porque através da cruz ele redimiu o mundo. Ele salva o mundo. A cruz que se apresentava naquele momento como um sinal de derrota, se torna um sinal de salvação, de vitória. Jesus vence a morte, vence o nosso pecado, o pecado do mundo, com a cruz. Aquela cruz que era para os inimigos de Cristo, justamente vamos dizer assim, um alívio para eles. Pronto, acabaram os nossos problemas, eliminamos aquele que nos causava problema, se torna assim a solução. A cruz, que até para o diabo também era o sinal de que havia derrotado os planos de Deus, se torna agora um sinal que o expulsa, que o põe em fuga, porque ele viu que a cruz, na verdade, se tornou o sinal da redenção do homem. Com a cruz, Jesus tira e nos tirou das garras do maligno. A primeira leitura, nós vemos o povo que começa a murmurar no deserto, a reclamar de Moisés, reclamar contra Deus, e de repente aparecem serpentes, e serpentes venenosas que os mordiam, e ali morreram muita gente em Israel. E outros correram para Moisés e pediram, suplicaram: socorre-nos, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor, como diz o texto, que afaste de nós as serpentes. Moisés intercede pelo povo e o Senhor respondeu, mandando fazer aquela serpente de bronze. Jesus cita essa passagem para Nicodemos, mostrando que ele agora é aquele que será elevado nesse poste, nessa haste que é a cruz, e que atrairá muitos para ele. E aqueles que foram picados pela serpente infernal,
ao olhar para a cruz, ao contemplar a cruz, ao ser banhado pelo sangue que é derramado na cruz, ficam salvos deste veneno que causa a morte e a morte eterna. Essa é a graça que nós encontramos nessa festa. Por essa santa cruz, o Senhor redimiu o mundo. A expressão mais forte que encontramos na palavra de Deus, que possa, podemos dizer assim, resumir o que significa, é o que Jesus hoje nos diz. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê. A cruz se torna assim essa manifestação do amor de Deus por nós. O que era um instrumento de morte se torna um instrumento de vida, um instrumento de salvação. Cruz que todas as vezes nós celebramos no mistério eucarístico, porque nós renovamos este sacrifício da cruz. A cada Eucaristia se renova o mesmo sacrifício, não na modalidade cruenta, mas na modalidade do mistério. Nós renovamos porque aqui está altar, sacerdote e vítima. Aqui, Jesus, nós renovamos aquele sacrifício único, onde na cruz Ele se dá inteiramente a nós. Isto é o meu corpo que é dado a vós, isto é o meu sangue derramado por vós. O sangue da nova aliança, a aliança de amor. Então peçamos neste dia a graça de nos aproximarmos cada vez mais e sempre da cruz. Cruz que é combatida ainda hoje. Combatida por este mundo que não a suporta. Porque ela é sinal de contradição, ela é sinal de salvação. Ela envergonha aqueles que lutam contra ela. De tal modo que não suportam, que querem tirá-la de toda e qualquer repartição. Querem tirá-la das escolas. Querem tirá-la do nosso peito. Em alguns lugares você não pode andar com a cruz, porque vem com esse argumento: o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas eu não sou, eu sou cristão, né? E eu tenho, porque o Estado é laico, eu tenho o direito de usar a cruz, eu tenho o direito de andar com a Bíblia, eu tenho o direito de professar a minha fé. O Estado é laico, não é laicista, né? E é isso, né, que nós vemos nos dias de hoje, um verdadeiro combate contra a cruz de Cristo, contra o próprio Cristo e contra os seus seguidores. Mas nos apoiemos nesta cruz, porque ela é nosso sustento diante de toda e qualquer adversidade dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.